Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando você esteja vendo esse vídeo. Esse vídeo faz parte da atividade de separação de cátions da disciplina Reações Química-Analíticas e Identificação de Cátions, onde nós temos que fazer um vídeo contendo a apresentação de uma aula e explicação de separação de cátions. Sobre qualquer um destes grupos, 1, 2 ou 3. No meu caso, decidi falar sobre a separação de cátions do grupo 1. Os cátions envolvidos nesse grupo, eles formam precipitados na presença de ácido clorídrico diluído, sendo os mesmos a prata, chumbo 2+, e mercuroso, que é o Hg2 2+. Os cátions do primeiro grupo formam cloretos insolúveis, e o cloreto de chumbo, porém, é ligeiramente solúvel em água. É só uma observação, né? Mas nesse caso, para a gente identificar ou fazer a separação, essa informação não é tão relevante assim, é só mais uma curiosidade mesmo. Vamos falar sobre a marcha analítica para a separação. Então, a parte 1 se refere à identificação dos cátions do grupo 1, sendo a prata, chumbo e o mercúrio, onde nós utilizaremos 2 placas de toque e uma piceta com água destilada. E a segunda parte vai ser comparar a diferença de solubilidade do cloreto de prata e do cloreto de chumbo 2 formados, e o iodeto de prata e o iodeto de chumbo 2, utilizando tubos de ensaio, suporte para tubo, 2 pipetas graduadas, de 2 ml, 1 ml, um bico de Bunsen, fósforos e uma mangueira de látex, obviamente para conectar no bico de Bunsen. Os reagentes utilizados na identificação dos cátions: trata-se de soda cáustica 0,1 mol por litro, cromato de potássio 5%, iodeto de potássio 0,25 mol por litro, ácido sulfúrico 0,2 mol por litro, ácido clorídrico 2 mol por litro, hidróxido de amônio 1:2, nitrato de prata 0,1 e nitrato de chumbo 0,25 mol por litro. E para fazer essa diferença de solubilidade, nós precisaremos de nitrato de chumbo 0,25, iodeto de potássio 0,25, ácido clorídrico 2 mol por litro, nitrato de prata 0,1, água quente e água fria. Sobre o procedimento para a identificação e, consequentemente, separação, aqui é basicamente você utilizar a solução que contém esses cátions, adicionando elas nas partes da placa de toque que contém esses seguintes reagentes, né? Para você ver como eles vão se comportar. Então, o que interessa para a gente aqui é justamente quando nós adicionamos HCl nessa solução. Então, ambos aqui, o chumbo e a prata, vão formar precipitados brancos. E caso haja mercúrio, a reação com ácido clorídrico precipitará como cloreto mercuroso. Aqui não tem os dados do mercúrio, porque esses dados que estão aí representados, eles são de minha autoria, que eu realizei essa análise, essa marcha analítica, no meu curso técnico. E lá no curso técnico, por nós não termos bombonas de descarte para mercúrio adequadas e tudo mais, a gente não pôde fazer a precipitação do mercúrio, tá bom? E reagindo com o hidróxido de amônio, forma precipitado preto, no caso, para você evidenciar que tem a presença de mercúrio. A parte 2, né, a diferença de solubilidade de cloreto de prata e cloreto de chumbo, chuva prata e chuva de ouro, nós temos basicamente que pegar a solução, né, de ácido clorídrico e de nitrato de chumbo em um tubo de ensaio e aquecer e observar. E em outro tubo, adicionar 2 ml de ácido clorídrico e 1 ml de nitrato de prata, aquecer e observar. Depois comparar os resultados. E depois, em um outro tubo, adicionar 2 ml de iodeto de potássio e nitrato de chumbo em um tubo de ensaio, aquecer e observar. E em outro tubo de ensaio, adicionar 2 ml de iodeto de potássio e 1 ml de nitrato de prata, aquecer e observar. E depois a gente compara os resultados, né, entre esses dois e entre esses dois. E o que a gente chega na conclusão é exatamente isso. Então, a gente separa solubilidade em água quente e água fria, né? Então, o cloreto de chumbo
é solúvel em água quente, mas não em fria. O cloreto de prata é insolúvel em ambos. Iodeto de chumbo 2 é solúvel em água quente e insolúvel em água fria. E o iodeto de prata é insolúvel em ambas as condições. Esses dados também são de minha autoria, realizado no curso técnico. As reações envolvidas. Então, aqui falando do mercúrio. Então, aqui é a reação, né, de certa forma parcial iônica, porque eu só coloquei aqui só o cátio. Com ácido clorídrico forma o cloreto mercuroso e o cloreto mercuroso com hidróxido de amônio forma-se o mercúrio, aqui evidenciado em precipitado preto. E aqui, esses resultados, eles referem-se àquele experimento lá de você adicionar a solução na placa de toque com os reagentes, né? Então, aqui tem as parciais iônicas, né, de todos os reagentes que estão utilizados naquela tabela. Obviamente, o que interessa para a gente é relacionado ao ácido clorídrico, então a prata com o cátion prata com o íon cloro, cloreto, vai dar cloreto de prata, e aqui o chumbo com cloreto vai dar cloreto de chumbo 2. É importante observar que NHR significa que não houve reação, né, na hora de ser adicionado na placa de toque. Conclusão. A conclusão que nós podemos tirar é que o cloreto de chumbo 2 ele gerou um precipitado em água fria e se dissolveu em água quente. O cloreto de prata gerou um precipitado em água fria e continuou tendo precipitado em água quente. E somente depois da adição de hidróxido de amônio se solubilizou. Iodeto de chumbo 2 em água fria possui precipitado, enquanto em água quente ele se dissolve. E o iodeto de prata, tanto em água fria e quente, é insolúvel, evidenciado por aquela tabela, né, de solubilidade. Aqui é mais um fluxograma geral, né, da experimentação. Então, tudo aquilo que eu falei é basicamente na forma de um fluxograma. Então, aqui nós temos originalmente os cátions, que quando reagem com ácido clorídrico 2 mol por litro formam seus cloretos, e aqui fazendo a separação entre cada um para evidenciá-los. Então, na primeira parte, adicionando água quente, nós geramos cloreto de prata, mais hidróxido de amônio, nós geramos o cloreto de diamim prata, evidenciando assim a presença de prata. Ignora esse Cl2 aqui, esse 2 aqui está incorreto, tá? Eu acabei de ver agora, está escrito errado, é Cl. Então, para evidenciarmos o chumbo, adicionando água fria, nós geramos cloreto de chumbo 2 aquoso, e dividindo em 3 partes, nós adicionamos em cada parte cromato de potássio, iodeto de potássio e ácido sulfúrico, e em cada uma dessas partes vai ser formado o cromato de chumbo 2, precipitado amarelo, iodeto de chumbo 2, precipitado amarelo, e com ácido sulfúrico gera sulfato de chumbo 2, que é um precipitado branco, evidenciando sim a presença desse cátion. E por último e não menos importante, com o mercúrio, né, o cátion mercuroso, para evidenciarmos, nós fazemos a reação do cloreto mercuroso com hidróxido de amônio mais aquecimento, gerando assim Hg22+, sendo ele um precipitado preto. E eu tinha esquecido de colocar em slides anteriores o cloreto de prata reage com hidróxido de amônio, formando cloreto de diamim prata mais 2 mols de água. Cromato de potássio mais cloreto de chumbo 2 gera uma reação de dupla troca, né? Então, vai gerar cloreto de potássio mais cromato de chumbo 2. E aquela última reação para evidenciar o chumbo é cloreto de chumbo 2 mais iodeto de potássio, fazendo uma reação de dupla troca, né? Então gerando cloreto de potássio mais iodeto de chumbo 2. Era isso que eu tinha para apresentar. Eu gostaria de agradecer o espaço de poder apresentar essa marcha analítica do grupo 1 e qualquer dúvida eu estou à disposição.